Tarde a todos os meus queridos seguidores. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje eu vou trazer uma convidada super especial, né, que é uma amiga enfermeira brasileira que está atuando na Itália. E ela vai contar pra gente um pouquinho de como que está sendo essa experiência para ela, né, de como que está sendo atuar na Itália. Vai dar dicas também, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Quem não me conhece, eu sou a professora Elisângela, responsável do portal da enfermagem, né? Onde temos um Instagram, Facebook e várias outras redes. Boa noite, Boa noite a todos. tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da sua história, de toda a sua trajetória. Então, eu estava apresentando você, né, para os meus queridos seguidores. A Luana, que é uma enfermeira brasileira, ela está atuando na Itália e ela vai contar um pouquinho, né, de como está sendo essa nova experiência para ela, vai se apresentar. E aí, as possíveis dúvidas a gente vai tirando aqui. Primeiramente, eu quero te agradecer imensamente por aceitar o convite de estar participando da live. É extremamente importante, principalmente para enfermeiros que sonham em atuar fora do país e não sabe como, né? Então você vai ser a prova viva de como é que funciona tudo isso e a inspiração para muitos enfermeiros que têm essa vontade. Então, muito obrigada pela participação. E fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Elisângela, pelo convite. Obrigada pela presença de todos que estão aqui assistindo. Então, eu me chamo Luana, tenho 27 anos, né? Eu sou formada em enfermagem, vai fazer 5 anos. Tenho experiência, né, desde formada, principalmente em unidade de terapia intensiva, setor de internação, urgência e emergência, classificação de risco, centro cirúrgico, enfim. E agora eu abri um leque, assim, acabei deixando o meu trabalho no Brasil para vir para cá, para viver novas experiências, conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua. Enfim, abdiquei, assim, do que eu já tinha construído no Brasil, deixei da minha família, deixei das pessoas que eu gosto, para vir para cá, morar em outro país e para viver uma outra realidade. Então, eu sei que, assim como eu, tem muita gente que gostaria de vir para cá, então, por isso que eu acho que é importante a gente estar conversando e saber, assim, mais um bate-papo de como vir morar fora, em outro lugar, principalmente vivendo a enfermagem. Sim, com certeza. E é assim, é algo que é totalmente diferente, né? Você abrir mão de tantas coisas que você tem no Brasil e dar um passo tão grande, mudar a vida, né? Aqui no Brasil você morava no sul, né? Só para o pessoal entender um pouquinho. Então você era do sul de Lages, né? Um Sim. beijo para todo mundo do sul, que eu amo o pessoal do sul, Já vi que tem né? bastante gente aí assistindo. Inclusive a sua Saudades, mãe, gente. né? A sua mãe eu vi que entrou aí também, a Cássia. Um beijo para Cássia, a mãe da Luana. Beijo, E mãe. assim, não é uma decisão fácil, né? A gente sabe que não é uma decisão fácil, bate aquela saudade, bate aquela vontade de estar junto com a família, então realmente é uma decisão muito complexa, né? E aí eu quero saber de você, primeiramente, a maior diferença da enfermagem no Brasil e a enfermagem na Itália? Qual a maior diferença assim que você achou? Além do idioma, né? Que é bem diferente Sim. também. Então, para mim, a minha vivência, né? Lembrando a todo mundo que a minha vivência agora é em uma casa de repouso, então a gente trabalha em uma casa de repouso, que é como se fossem os asilos no Brasil, né? Mas tem todo mais um cuidado especializado, que eu não vejo tanto que tem, principalmente na minha cidade, realidade que é de Santa Catarina, mas, né, parte de interior de Santa Catarina. É, mas a maior diferença para mim, que eu observei, é porque aqui não tem técnicos de enfermagem. Então, a gente trabalha com operadores sociossanitários, que são os OS. Eles também são responsáveis pela higiene e conforto do paciente, mas eles não podem fazer algumas atividades mais técnicas que muitas vezes no Brasil os técnicos de enfermagem fazem. E outra parte é porque a gente não é responsável por essa equipe. Então, dentro dessa equipe de operadores sociossanitários, tem um operador que é responsável do reparto e ele é responsável de fazer a escala da equipe, de organizar todo o trabalho, e é diferente do Brasil, que é a gente que acaba coordenando toda a equipe de técnicos também, né? Então, isso para mim foi a maior diferença, né? Porque a gente acaba não assumindo tanto o trabalho, a parte de gestão de enfermeiros, e sim só a parte do cuidado, de acesso, de técnico, de sonda, de medicação, e são coisas assim mais simples. Acaba sendo um trabalho de alguma forma um pouco mais simples do que é no Brasil.
Uhum. Então, é bem diferente isso, porque aqui no Brasil o enfermeiro ele tem mais a função da parte administrativa, de gerenciar, né, e tudo mais. E já não só na Itália, como outros países também, Estados Unidos, por exemplo, que não tem o técnico, então o enfermeiro ele tem que atuar de maneira integral, além dessa parte de gerenciamento, da parte administrativa, a parte do cuidado, de um banho no leito, de uma punção venosa. Então, o enfermeiro ele acaba sendo o enfermeiro generalista, ele Mas atua de uma função geral, né? sim, mas antes de vir para cá, eu pensava, tá, não tem técnico de enfermagem agora. Eu vou dar banho, vou trocar Uhum. fralda, mas acaba que não tem isso. Então, realmente tem Uhum, esse sócio, operador sociossanitário que ele realmente é responsável por isso. Então, a gente não uhum. precisa tão a fundo nesse cuidado. Claro que é como no Brasil, assim como a gente não é responsável por isso, a gente acaba auxiliando de alguma forma e trabalhando em conjunto, porque a gente acaba sendo uma equipe, né? Uhum. Mas a gente é diferente, né? É diferente do que eu vim pensando. Eu vou ter que fazer mais isso, mas não, acaba sendo Sim. um trabalho. A nossa mentalidade aqui é justamente isso, né? Por isso que é bom É, a gente ter esse bate-papo e ver realmente como é que funciona a atuação do enfermeiro aí. Porque a isso. mentalidade que a gente tem aqui no Brasil é totalmente diferente. A Lilian, ela fez uma pergunta sobre o italiano. Em quanto tempo que você conseguiu aprender o italiano? Eu tô aqui, vai fazer 6 meses, né? Vai fazer 6 meses. Eu ainda não sei tudo, não sei 100%. No meu primeiro mês, Google Tradutor. Eu pedi autorização para ficar mais tempo com o celular, então eu pedia tradução, fazia tradução do que as pessoas falavam, pesquisava mais. Depois do primeiro mês, automaticamente eu fui deixando o celular de lado, eu fui tentando, mas claro, a gente depende de cada um, não tem como dizer uma regra, mas agora, depois do segundo mês em diante, a gente só vai evoluindo e é progressivo. Ainda hoje eu observo quanto muda, o quanto a gente vai evoluindo no decorrer do dia, dos tempos, assim, aqui. Então, não tem como dizer uma regra de quanto tempo tu vai aprender, depende de cada um, depende da dedicação de cada um. O que eu fiz que me ajudou, que serve de dicas para as pessoas, é que eu procurava palavras ou frases que eu usava mais no dia a dia, principalmente com os médicos, com os próprios colegas ou com os pacientes, por exemplo, perguntar se dormiu bem. Eu ia lá no tradutor e colocava e escrevia. E no dia seguinte eu já tentava usar essa frase para ir treinando e treinando para servir de uma forma de eu ir gravando e conseguir um diálogo melhor com os pacientes e com os profissionais. É isso que você falou, é bem interessante. Cada um tem um tempo específico de aprendizado. Então, tem uns que aprendem com maior facilidade, outros demoram um pouquinho mais. Facilidade do idioma, né? Por exemplo, igual o inglês. Tem pessoas que aprendem em um ano, tem pessoas que faz 5 anos e não conseguem aprender. E o italiano, muitas pessoas acham que é muito fácil, que é parecido com o português, mas não é bem assim, porque o italiano ele é uma junção, né, de latim, espanhol e português. Então, tem palavras que é igual ao português, mas tem palavras que são muito diferentes. Então, não tem jeito, Verdade. tem que estudar, tem que treinar, porque se você não falar, se você não treinar, aprender assim, quando você tiver lá, fica muito mais difícil. E assim, eles falam rápido também, tem essa questão do falar rápido. Teve algum momento, por exemplo, que algum paciente ou alguém falou rápido assim, você não entendeu, você olhou assim e falou assim: Meu Deus, e agora? O que eu faço? Tem, O que essa ainda pessoa está tem. querendo dizer? Então, quando a gente chegou aqui, a gente chegou em 16 enfermeiros, eu vim num grupo grande de enfermeiros, né? E na instituição que eu trabalho, a gente trabalha em 4 enfermeiros que vieram no mesmo grupo, 4 brasileiros, e cada um ficou afiancado, trabalhando junto com outro enfermeiro durante uma semana. Hum. Eu fiquei com uma enfermeira que ela falava muito rápido. E muitas vezes eu, meu Deus, o que que ela disse? Eu ficava só olhando para ela firme, meu Deus, o que que ela tá falando? Mas, como você disse, é uma língua que é um pouco similar, mistura um pouco com o português, o espanhol, e a gente se faz entender. Então, muitas vezes eu não entendia uma palavra ou duas, mas no contexto eu entendia. E se eu tinha dúvida, eu perguntava ou usava o tradutor, como eu usei muito no início. Mas a gente se faz entender. E no decorrer, assim, foi indo, foi fluindo. Hoje a gente conversa normalmente, eu até fiquei muito amiga dessa enfermeira, então é dia a dia, mas é uma língua que é similar, mas ao mesmo tempo ela é um pouco, te confunde em algumas palavras. O verbo é muito difícil, a conjugação, até hoje eu tenho muita dificuldade de conjugar o verbo, até o verbo auxiliar, o pronome. Isso é a maior dificuldade da língua em si, mas a gente se faz entender. Hoje eu consigo me comunicar melhor assim com o italiano e com as pessoas.
Que bom. Quanto mais praticar, melhor você fica também, né? E assim, como é que foi para você a questão da acolhida do italiano? O italiano, ele acolhe bem o brasileiro? Tem alguma questão de preconceito, xenofobia? Como é que você viu essa questão do acolhimento do italiano em si? Eu, particularmente, não sofri nenhum preconceito. Já ouvi dizer que tem, assim, os pacientes, de uma forma geral, eles são mais grosseiros, eles são mais curto e grosso, muitas vezes eles não sabem como te falar alguma coisa. Mas para mim está sendo algo natural. Eu acho que também tem essa carência de enfermeiros aqui na Itália, que é por isso que a gente veio. Então, eles precisam muito da gente aqui. Eu acho que é meio que uma mão lava a outra. A gente está aqui para ajudar eles, para trabalhar. A gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que eles também têm uma obrigação de nos acolher melhor para que a gente fique aqui. Então, de uma maneira geral, os enfermeiros que a gente veio, né, os 16, a gente foi muito bem acolhido porque eles querem que a gente fique, eles querem que a gente continue aqui trabalhando e ajudando, porque a gente ajuda eles, ajuda os colegas, ajuda os pacientes e é bom para todo mundo. Que bom, né? Isso é muito bom. Porque muitas pessoas às vezes têm aquela ideia, né? Ai, como eu sou brasileira, eu vou sofrer preconceito, eu vou ter os piores trabalhos e tudo mais. Mas no nosso caso, né, no caso da enfermagem, não é bem assim, porque precisa muito, tem muita carência, porque a Itália foi o epicentro da pandemia, né? Então teve muitos pacientes que ficaram muito debilitados, muitas pessoas da enfermagem morreram ou desistiram da profissão, né? Então eles estão muito carentes. A área da saúde, a área da enfermagem é uma área necessária no mundo inteiro, né? E a Itália está se fazendo necessário por conta desse decreto emergencial, justamente por conta disso, né? Da defasagem e da diminuição de profissionais. A Maria da Glória, ela fez uma pergunta. Boa tarde, como é que funciona o registro da evolução de enfermagem? Vocês usam carimbo? Boa pergunta, Maria. O carimbo a gente não usa. Aqui, na verdade, a gente escreve, tem uma consenha, que é um livro de consenha. Pelo menos na instituição que eu trabalho, a gente ainda não tem o sistema eletrônico com senha escrito, como se fossem nossos prontuários no Brasil. Mas é um livro e tu vai escrevendo. Mas é muito básico. A gente fala justamente o básico, porque são casas de repouso, não requer um cuidado tão intensivo, algo tão grave assim. A gente coloca as intercorrências. Um paciente vomitou, o paciente não dormiu bem, ou o paciente teve uma hipotensão, a gente fez isso, isso, isso. A gente escreve o básico e a gente consegue escrever facilzinho ali. E a nossa firma é só, pelo menos na instituição que eu trabalho, LO, por exemplo, eu sou Luana Oliveira, a gente coloca só a nossa sigla do nome e sobrenome. E é isso. Ah, tu coloca o LO e o número do Corém, então, no final, só isso. Não, não precisa do número do Corém também, é só o LO. Eu assino como eu. Às vezes, como o nome, o sobrenome. Às vezes a gente coloca o IP, que é enfermeira e profissional, mas não é uma regra, assim. A gente coloca o LO e a gente já sabe que é a Luana, que ali cada um tem a sua sigla do nome e sobrenome. Ah, é bem tranquilo, é bem diferente da assinatura aqui do Brasil, É então, né? Que faz simples. aquele, né? Como eu digo, eu tô falando da realidade de casa de repouso, então eu não sei como Uhum. é que é em hospitais, né? Pode ser que seja um pouco diferenciado, mas na casa de repouso, assim, acaba sendo mais simples, até porque não tem esse sistema eletrônico. Uhum, sim. E aí, como é que foi para você lidar com a saudade da família? Saudade da mãe, do namorado, do cachorro? Como que foi isso? Como que está sendo isso na realidade, né? Eu vi que o namorado, a mãe e os irmãos estão todos presentes aí na live também. Beijo, gente! Acaba que agora, com as redes sociais, com a internet, a gente acaba amenizando um pouco a distância, a gente consegue se conversar todo dia, então isso ameniza um pouco essa situação. Mas, claro, foi uma escolha minha vir para cá, então a gente sabia que ia ser um pouco difícil, um pouco complicado essa questão da distância, mas, assim, eu tô lidando bem, porque desde que eu tô aqui, vai fazer 6 meses, é muita informação, eu tô aprendendo tanta coisa, eu vim para cá querendo viver isso, então tá sendo uma coisa muito produtiva, muito bom para mim. Foi uma escolha minha, eu acho que quem decidir vir vai ter que abrir mão de algumas coisas, assim, é uma escolha, assim como tudo na nossa vida, e a gente tem que aceitar e acabar vivendo e tentar levar da melhor forma possível. Sim, com certeza. Hoje facilita muito, né? Tecnologia, WhatsApp, chamada de vídeo. Não é a mesma coisa, né? Do contato, do abraço, mas ameniza um pouco também. E é o que eu sempre falo, também tem as férias, né? Aí na Itália funciona igual aqui, você trabalha um ano, depois tem 30 dias de férias. Como é que funciona essa questão? Não, gente, isso é a melhor parte. Aqui é muito bom. É,
Dizem que a gente tem direito a 3 folgas por mês. Então, você trabalha o mês, mas tem direito a 3 folgas por mês. Mas, por exemplo, teve meses que eu não tirei. Teve um ou 2 meses que eu não tirei nada, assim. Mas a gente trabalha e a gente tem direito a férias, que é uma folga, é um repouso a mais por mês. Então, seria 3 por mês. Mas digamos que às vezes deixa acumular e a gente consegue tirar uns dias a mais. Por exemplo, agora eu acabei de voltar de férias, e eu fiz 4 dias. E agora eu tornei para o trabalho. E é isso, em novembro eu vou ter mais uns 7 dias. E assim vai, mas todo mês tu consegue tirar uns 2, 3 dias, isso já te ajuda bastante, assim. E aqui tem essa facilidade de locomoção, de viagem, que acaba sendo bem, bem tranquilo. E pelo que eu tava vendo, é tudo muito perto aí, não é igual aqui no Brasil que é tudo longe, né? Então um país é perto de outro, você consegue ir para outro país de trem, por exemplo, né? E não é tão caro que nem as coisas aqui no Brasil também. Como é que funciona essa questão de transporte, de localização? Então, a gente tem os trens que a gente consegue até ir para outros países, como você falou, assim como os voos. Os voos são muito mais baratos no Brasil. Claro que nem sempre, depende de tu ter sorte. Muitos italianos ainda não sabem trabalhar com esse. Meu Deus, eles ficam surpresos como a gente consegue voos baratos para algumas regiões até aqui da Itália, mas é porque é questão de pesquisar, a gente já vem já com essa vontade de viajar, a gente acaba encontrando mais opções e muitos não sabem usar os benefícios que tem aqui, mas de uma forma geral é muito mais fácil. Acabei de voltar de uma viagem que eu paguei, por exemplo, 37 euros de ida e retorno de avião para Nápoles, que é mais para o sul da Itália. Uhum. Então, é só um exemplo de como é barato, né? Era mais barato ainda antes, eu acabei demorando um pouquinho mais para comprar, tava 25 euros antes, então é muito barato. E a gente tem essa facilidade de locomoção, que para mim é uma das melhores coisas que tem de morar aqui, assim, no momento. Eu que gosto de viajar, então eu tô super aproveitando para essa oportunidade de estar aqui para trabalho e também para curtir um pouco, para viajar nos momentos que eu tenho folga. É unir o útil ao agradável, né? Com certeza. A Roberta fez uma pergunta que muitas pessoas, eu recebo muitas perguntas, né, referente a isso, é uma das perguntas que eu mais recebo, que ela ainda não concluiu a graduação dela de enfermagem, mas ela é técnica de enfermagem. E ela quer saber se é possível ela trabalhar na Itália como técnica de enfermagem, com registro de técnico. Então, aqui não tem técnico de enfermagem. Então, por não ter essa profissão, talvez se ela viesse para cá, teria que fazer um outro curso para ser como operador sociossanitário. Então, a profissão de técnico de enfermagem não tem, ela não teria como vir para trabalhar como técnica aqui. Uhum. E a Maria da Glória fez uma pergunta: se você pretende se fixar e fazer carreira na Itália, ou se você pretende somente ficar no período de decreto e depois voltar para o Brasil ou ir para outro país. Essa pergunta é um pouco difícil. Olha, é tentador, dá vontade de ficar aqui bastante por todos os benefícios da qualidade de vida que a Itália acaba oferecendo. Mas eu confesso que eu ainda não decidi, porque como eu disse, é escolha, é abrir mão do que tu deixou no Brasil e para viver uma nova vida aqui longe de todo mundo. Eu ainda tô pesando na balança, eu ainda não sei, mas tem muitos amigos que vieram, que já estão fazendo toda a documentação para continuar morando aqui. Eu ainda estou na dúvida, não é porque eu não gosto de trabalhar aqui, mas também não é porque eu quero muito voltar para o Brasil, é porque realmente eu ainda não decidi o que é o melhor para mim. Sim, é uma escolha difícil, né? Porque você para e pensa, né, nos benefícios que tem em Itália, nos benefícios que tem no Brasil, e realmente tem pessoas que já vai com a intenção de ficar mesmo, né? Mas aí tem pessoas que ficam naquela dúvida. A Lília, ela perguntou se você já deu entrada na equivalência do diploma, pelo Ministério da Saúde. Então, essa equivalência se chama equipolenza, né? Eu ainda não dei entrada, confesso. Eu já vim com a maior parte dos documentos prontos, falta algum pouquinho, mas também requer mais dinheiro, um pouco mais de tempo. Tu tem que enviar essa documentação para o Ministério da Saúde, que fica em Roma, e também demora uma resposta de Roma para ter um retorno. Mas eu ainda não dei entrada justamente por não saber ainda se eu vou ficar. Mas eu ainda estou pensando, tenho um tempo ainda para pensar e eu ainda não dei entrada. Mas a maioria já está dando entrada, né? A maioria dos que vieram comigo. A Maria da Glória ela acabou de fazer uma pergunta que eu ia fazer agora. Ela leu meu pensamento, que é como funcionam as escalas, né? Os plantões, se são 12 por 36, se são 6 horas. Então, ela queria que você explicasse um pouquinho sobre essas escalas. Basicamente aqui varia, mas acaba sendo 38, quanto? 36, 38 horas no máximo.
por semana, semanais. Tenho colegas que trabalham em outra instituição que trabalham 8 horas por dia e têm direito a 2 folgas por semana. Ah, então depende de instituição para Depende. instituição, né? A minha instituição que eu trabalho 6 horas por dia e são 5 dias. Então, eu trabalho 5 dias e tenho direito a uma folga. 5, uma folga. Digamos que eu folguei domingo. A minha próxima folga vai ser sábado. A próxima sexta e assim por diante. É uma folga Uhum. por semana. Mas agora eu entrei já para escala também noturna, que isso também ajuda a ter uns dias a mais. Por exemplo, eu acabei de voltar de plantão, trabalhei ontem, né, para amanhecer hoje. Hoje é meu dia que eu já trabalhei de manhã, então é o repouso obrigatório, e amanhã eu também tô de folga. Agora eu só volto na terça e de tarde. Tu não tem um período. Isso que é legal também, que é diferente do Brasil. Sim. No Brasil, tu ou é de manhã, ou tu é noturno, ou tu é de tarde. Aqui eu trabalho conforme a escala. Tem semana que eu trabalho de tarde, de noite e de manhã. E é isso. Uhum. Ah, Mas depende isso da é legal, escala, porque a não, gente não acaba se tem. adaptando. Não acaba sobrecarregando tanto uma pessoa. Isso é Sim. bem tranquilo e bem gostoso de fazer. É porque não tem um horário definido, né? Então, tem um dia que você pode entrar de manhã, outro dia você pode entrar à noite. E assim, o Sim. legal também da Europa é a qualidade de vida, né? Porque eu vejo que aí tem muito essa questão de qualidade de vida, de realmente ver a necessidade do funcionário, não explorar o funcionário, isso é muito importante também. A Maria da Glória, ela fez uma outra pergunta também, que eu já pergunto agora também, que é em relação ao salário. Dá para viver tranquilo e ainda mandar algum dinheiro para ajudar a família no Brasil? Como é que funciona a questão de salário? Varia também o salário de instituição para instituição, não tem o piso salarial, né? Sim, varia. Aqui, se tu trabalha como enfermeira em hospitais, tu acaba ganhando mais, né? Eu não sei dizer bem certinho quanto que é em hospitais. A gente acaba recebendo um pouco mais do que o salário mínimo, que é aqui da Itália. O salário mínimo é mais ou menos uns 1.200 euros. A gente ganha uns 1.400 no mínimo. Mas varia também, às vezes trabalhando à noite um pouquinho mais, 1.500, 600, 1.700, né? Em quem trabalha em hospital, basicamente uns 2.000 euros, 2.000 e pouco, acho que chega até uns 2.500 mais ou menos. Assim, quando eu vim pensando, eu pensei, vou guardar dinheiro, pelo menos recuperar tudo que eu gastei para vir, vou fazer viagem, vou aproveitar, vou pagar aluguel, vou fazer tudo. Acaba que a gente não consegue fazer tudo, assim, né? Acho que tu tem que, se tu quer vir para cá pensando em guardar dinheiro, tu vai ter que às vezes se abdicar de fazer de Uhum. sair, de viajar mais, viajar menos, no caso, para guardar mais dinheiro. Mas depende, não tem como dizer. Às vezes eu consigo mandar um pouquinho mais, às vezes eu não consigo mandar nada. Tenho colegas que têm filha no Brasil, que têm família no Brasil e acabam mandando, às vezes, para ajudar de alguma forma. Eu não tenho nada ainda para mandar para o Brasil. Tem minha mãe, que mãe, desculpa isso, eu não mandei nada. Mas mas a gente consegue. É um pouco difícil, mas a gente consegue, assim, guardar um pouquinho mais, porque o dinheiro que a gente converte daqui para o Brasil vale a pena. Mas Uhum. eu tô pensando em guardar mais aqui para mim, para os meus gastos daqui. Então, varia, mas É que eu dá para acho que sobreviver. Não é um depende do salário objetivo de cada um. maravilhoso, mas tu consegue sobreviver com esse dinheiro, pagar o aluguel, aproveitar um pouquinho e, se tu quiser, guardar um pouquinho mais. Sem passar necessidade, né? Eu acho que depende muito do objetivo de cada um, né? Então, se o seu objetivo é viajar, né, você está usando mais para isso. Se quem tem filho, quem tem marido aqui no Brasil e junta dinheiro para mandar, já não dá para fazer tanta viagem, não dá para sair muito ou comer É, fora. Então, depende muito do objetivo de cada um, né? Mas eu acho que o importante é que dá para você se manter, né? Você pagar um isso. aluguel, você se alimentar e não passar necessidade. Então, Dá isso é, tranquilamente. é Eu importante. acho que depende, porque como é tudo mais fácil de tu adquirir, o teu custo de vida é mais barato, porque a gente ganha em euros e a gente gasta em euro. Então, não é eu ganho em real e gasto em euro, a gente ganha em euro e gasta em euro. Acaba sendo tudo mais fácil. Então, a gente acaba que a gente tem que se controlar, porque senão brilha os olhos, a gente bem brasileiro, que às vezes é muito difícil de adquirir uma coisa que é muito mais fácil de adquirir e Sim. acaba pesando um pouco, mas vai te ter autocontrole e tu consegue guardar tranquilamente. Exatamente. Essa questão de segurar é complicado, porque, por exemplo, você vê um computador aqui, um notebook que custa super caro no Brasil, chega e é mais acessível, aí você dá vontade de sair comprando tudo. Então, realmente, principalmente nos primeiros meses, tem que manter pé no chão,
né? E se segurar, porque senão acaba se apertando. A Néia, ela perguntou referente ao programa da Itália, se referente à quantidade de horas. Preciso ter 4.600 horas na graduação ou quem tem menos horas consegue? Olha, isso já entra para tu vir trabalhar com essa lei emergencial, eles não exigem nada disso, né? Mas depois, para tu fazer equipolenza, tu precisa ter um número X de horas, que agora eu não sei dizer bem certinho, mas precisa ter esse número X de horas realmente para entrar. Eles cobram tudo bem certinho. Vai tu enviar a documentação, né, para o Ministério da Saúde daqui e ver a resposta deles, se falta ou se precisa de mais, o que eles vão exigir. A Mas eles vão Pianobi está avaliar falando, também. Pianobi tá falando que está muito feliz por você, Luana, e muito sucesso. Né? Ah, obrigada, a Pianobi, que é a empresa que trouxe a gente, né? A gente veio 16 enfermeiros, a gente é do primeiro grupo, tá chegando mais gente aí. Também agradeço a Pianobi pela oportunidade, porque se não fosse a empresa surgir, principalmente em Lages, as recrutadoras, Daiane, Samantha, eu não teria vindo, né, para cá. E falando em cooperativa agora, qual o conselho que você dá para o pessoal que está querendo ir quando procurar uma cooperativa que seja idônea? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muita cooperativa que são golpistas, né? Que acaba prometendo uma coisa e chega na hora não é aquilo. Então, qual o conselho que você dá para quem está pensando em ir? O que fazer, como se planejar, qual cooperativa procurar? Bom, acho que tentar buscar algumas pessoas que já tá na Itália para conversar, trocar uma ideia, para saber como é que é, se é real, se tá tudo certo, né, o que que precisa. Mas, por exemplo, no meu caso, que eu não, a gente foi o primeiro grupo que veio da empresa, né, da Pianobi, a gente não tinha muito para quem perguntar no início, mas eu confiei, né, nas recrutadoras que eu já conhecia em Lages, mas eu pesquisei se existia realmente essa empresa na Itália, né, coloquei no Google, fui a fundo, mas também vai da empresa passar credibilidade para você, porque eles pediram a documentação, a gente teve, né, um pouquinho de aulas de italiano com a dona da empresa, que é a Antonella. A gente teve algumas aulas de acompanhamento, né, uns meses antes de a gente vir. Isso foi passando mais confiança para a gente vir para cá. A gente não veio muito de olhos fechados, então isso passou mais credibilidade. Então vai de buscar a credibilidade da empresa e investigando e pesquisando. A gente passou também por duas entrevistas, né, com duas responsáveis das casas de repousos, que é onde a gente trabalha agora. Então, isso acabou passando mais credibilidade e confiança. A gente viu que não, realmente tem alguém lá que vai receber a gente está indo, tem alguém que vai receber, tá tudo certo. Isso é de extrema importância, porque às vezes a pessoa pede demissão de um emprego aqui estável no Brasil, larga a família, às vezes filho, marido, né? Então ela quer minimamente que tenha que seja cumprido tudo que foi prometido, para não passar necessidades ou chegar na hora não ser aquilo, né? Então isso é muito importante. A Maria da Glória está falando parabéns para você pela sua coragem, e ela já tem aqui Polenza, porém ela ainda não teve coragem de deixar tudo aqui no Brasil. Então, realmente, tem muitas pessoas que têm muita vontade, só que não têm a coragem de ir para fora do Se Brasil. ela já E, tem equipolência, ela pode vir quando ela quiser. Quando ela se sentir preparada, tá pronta para vir, né? já Já deu um passo maior ainda, já tá mais à frente do que eu. com certeza, já facilita bastante, né? E qual a maior diferença que você viu da Itália para o Brasil, de maneira assim, geral? De país, assim, é essa facilidade, o custo de vida, o poder de compra que aqui da Itália é muito bom, né? Tu ganhando em euro, gastando em euro, o poder de compra é maravilhoso. E para mim, particularmente, que eu gosto muito de viajar, quem me acompanha aí sabe que eu gosto, viajar é muito mais fácil, como a gente já falou antes, o transporte público, o avião é mais barato, é tudo mais barato. A segurança que a gente tem aqui também é muito bom. Enfim, é diferente, então tem sua qualidade. Acho que principalmente a diferença de qualidade, de benefícios, o poder de compra e viajar aqui é muito fácil e é muito bom. Isso que você falou é extremamente importante, segurança, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil está cada vez mais difícil essa questão de segurança. O Alessandro, ele perguntou, fez uma pergunta bem interessante também, que é referente à demanda de horas extras. Se tem disponível plantões para fazer. Olha, na casa de repouso que eu trabalho, particularmente, não, assim, aconteceu uma vez que faltou um enfermeiro de última hora, eu acabei ficando um pouquinho a mais, mas foi meio que para auxiliar, então acaba que não sendo uma hora extra em si, mas foi para o banco de horas.
Não tem tanto isso, assim, mas depende também da instituição que tu vai trabalhar. Onde eu trabalho, Uhum. particularmente, não tem muito esse negócio de horas extras. Uhum. A Jenny, ela fez uma pergunta, você já tinha falado, só que ela não tinha entrado e não viu. Se você sentiu muita dificuldade na questão do idioma. Mandou beijos para você e muito sucesso. A Jenny se formou comigo também. Beijo, Jenny. Então, eu não senti muita dificuldade, porque a gente falou antes, mas é uma língua que é um pouco similar com o português, lembra por ser também uma língua latina, mas a gente se faz entender, assim, por mais que eles falem muito rápido, às vezes uma palavra ou outra a gente não entendia no início, mas a gente tentava, a gente perguntava, vai do teu interesse em entender e tentar falar. Mas não é uma coisa tão difícil de entender porque acaba se assimilando muito com o português. E Uhum. no dia a dia, rapidamente, a gente vai cada dia entendendo um pouquinho mais e sabendo se pronunciar ou falar um pouquinho melhor. E a Maria da Glória, ela perguntou se caso não tenha essa carga horária, né, que é exigida de 4.600 horas, se é necessário fazer alguma prova escrita ou prova oral. Como que foi no seu Olha, caso? pelo que eu entendi da Equipolenza, porque a Equipolenza eu ainda não dei entrada, como eu falei antes, né? Tem alguns colegas que já estão dando a entrada, mas tem essa prova que ela é obrigatória, tu tem que fazer uma prova de técnica, de enfermagem e também da língua, né? E tem que ter essas horas de curriculares, mas vai da avaliação também do Ministério da Saúde daqui para saber como é que funciona, para ver o que ele vai aceitar, o que não vai, o que ele vai exigir de cada um para poder ter essa equipolência e a validação. Uhum. Mas E a eles Maria, pedem também um estágio, tá? Para quem não tem a determinadas a horas, quantidade tu vai específica, ter que né? conseguir. Uhum. Você foi com quantas horas? Olha, não parei para contar, porque, como eu disse, eu não dei entrada ainda, mas eu não mexi mais. Eu não sei dizer quantas horas eu tenho ali no total. Mas Uhum. é basicamente 4.200, se não me engano. Ah, sim. E aí a Maria da Glória, ela perguntou também referente ao alojamento, se é por conta da empresa que levou vocês e quanto tempo de alojamento também que a empresa disponibiliza. Então, a Piano B, ela ofereceu, assim, era no mínimo, para mim, eles tinham falado que era no mínimo 6 meses até um ano, enfim, que passou 6 meses agora, e eles falaram que iam começar a cobrar o aluguel a partir de agora. Então, até agora eu ainda não paguei. Talvez agora a gente consiga, a gente vai ter que começar com uma contribuição, mas independente, a gente foi super bem recebido. A gente ficou numa instituição, nos primeiros 3 meses eu fiquei morando numa instituição que ela não está mais em funcionamento. Então, são antigos leitos, né? Como se fosse um hospital, leitos de hospitalares. A gente dividiu a estância, né? O quarto a cada dois. E a gente acabou morando ali por um tempo e aos pouquinhos foi vagando os apartamentos, eles foram arrumando e a gente conseguiu ir se mudando. Hoje eu divido com uma outra colega, Viviane, que também veio com a gente, né, pra cá. Ela é minha colega de casa, de apartamento. A gente mora aqui já faz uns 3 meses. E é muito bom isso, faz toda a diferença, né? Quando a cooperativa fornece um lugar de moradia, porque o aluguel que é o que acaba gastando mais também. E isso de O você dividir aluguel, com alguém também é bom, né? o aluguel aqui ele é um pouquinho mais caro também, né? Eu falo de Verona, porque eu tô morando atualmente em Verona. Dependendo da região onde você mora, é mais caro, mas graças a Deus aqui a gente mora do lado da instituição que não está mais em uso, mas ela é muito bem localizada, é no centro, perto da Arena de Verona, perto da casa de Julieta, então acaba, se a gente fosse pagar por fora, ia ser muito mais caro, então isso foi uma qualidade, um ponto forte da empresa que a gente está trabalhando. E pela localização a gente consegue, né, morar aqui bem localizado e ter essa facilidade. E além disso, que a gente ouviu muito dizer que eles têm preconceitos italianos em alugar apartamento para quem é brasileiro. Eu acho que eles já relevaram tanto Golpe. brasileiro que não pagava, tanto golpe, tanta coisa, que aqui eles têm preconceito e eles não alugam particularmente para brasileiros, mas como a gente está aqui em nível de instituição, é uma empresa, a gente veio para trabalhar, eles já têm essa facilidade. Uhum. Você falou que é caro, mas custa em média mais ou menos quanto, mais ou menos o aluguel? Olha, eu ouvi dizer que aqui onde a gente mora, na região, chega a uns 1.000 euros o aluguel, né? Uhum. Mas, claro, se tu divide com mais pessoas, pode ser que seja menos, 1.000, 1.000 e pouco. Mas depende da região que tu mora, acho que uns 400, 500, né? Agora a gente vai começar com uma contribuição que não chega nem isso. Uhum.
Teve uma pergunta aqui, como são os pacientes do lugar onde você trabalha? Então, os pacientes, eles são carinhosos, eles são muito dependentes, têm muitos dispositivos, como a maioria é acamado, deambula. Os pacientes é a parte que eu mais gosto de trabalhar na instituição, porque acaba que o trabalho de enfermeiro na casa de repouso não exige muito do teu trabalho científico de enfermeiro, tudo que você já aprendeu no Brasil. Até eu costumava dizer, quando eu cheguei aqui, que a gente tem muito mais a ensinar do que aprender trabalhando em casa de repouso. Mas, assim, os pacientes, eu sempre gostei de idosos, sempre gostei muito de trabalhar com velhinhos, eu amo muito, sim, trabalhar com eles, eu acabo tendo uma interação muito boa com todos eles. Claro que tem uns que são mais debilitados. No setor que eu cheguei, quando eu comecei e fiz meu afiancamento, né, que com a enfermeira que falava mais rápido e tudo mais, como eu disse antes, o setor que eu estava, ele exigia um pouquinho mais, porque ele tinha 3 pacientes que tinham gastrostomia, tinha sonda, tinha alguns que tinham acesso venoso periférico, central, e acaba exigindo muito. Mas varia do setor que tu trabalha. Também tem setores de Alzheimer, que é tudo fechado, eles dão um pouquinho mais trabalho, às vezes tu sai um pouco, meu Deus, tu sai com dor de cabeça dentro desse setor. Mas varia muito de todos os idosos. Mas de uma maneira geral, eles são muito bonitinhos, eu gosto muito dos idosos. Aqui também o que é diferente do Brasil é que a qualidade de vida para eles é melhor, eles vivem muito mais, né? Eu tenho vários pacientes de 100, 103 anos, Nossa. 102, enfim, 104. Tem uma que tem 103 e parece que tem 80. Então, eles são muito... têm uma longevidade maior. Nossa, que legal. E assim, você falou que gosta de idoso, mas aqui no Brasil você nunca tinha chegado a trabalhar em casa de repouso, a sua experiência era mais hospitalar. Mas, por exemplo, quem é recém-formado, que acabou de se formar na faculdade, consegue ir atuando já em casa de repouso ou eles exigem experiência, alguma experiência na área de enfermagem? Não, eles não exigem. Acho que principalmente porque eles estão precisando tanto, assim, aqui tu vai aprendendo. Não é algo que a gente não saiba fazer, porque a gente aprende na faculdade pelo menos o básico, a gente sabe pegar um acesso, a gente sabe identificar um paciente quando não tá bem, quando não tá grave, enfim, a gente sabe identificar tudo. Então, o mínimo a gente vai saber chegar aqui fazendo. Eu já tinha uma experiência, então para mim é um pouco mais fácil para quem já tem experiência, claro, porque o primeiro emprego de enfermeiro na vida de todo mundo acho que é um pouco mais difícil. Então, chegar aqui Sim. sem experiência, ainda em outra língua, pode ser que seja um pouquinho mais confuso. Mas tem gente que veio como primeiro emprego e tira de letra e é super tranquilo. Que legal. É muito bom ouvir isso, porque tem muitas pessoas que ficam com aquele receio, né? Ai, meu primeiro emprego, e se. E assim, tem uma pessoa que também dá um suporte, né? Vocês recebem algum tipo de treinamento, orientação? Como é que funciona essa integração? Então, como eu disse, no nosso caso da minha instituição que eu trabalho, a gente ficou uma semana que é trabalhando junto com outro enfermeiro e a partir Uhum. disso, sozinha, né? Mas foi muito bom porque foi um empurrão. Agora tu se vira sozinha e é isso aí. Tu vai, é você e você mesmo. Se precisava de ajuda, eu chamava algum outro enfermeiro para me ajudar, algum italiano. Se precisava falar alguma coisa que eu às vezes não sabia, eu chamava também. Mas serviu de um empurrão para que eu soubesse me virar melhor e fosse melhorando cada dia mais. Mas tem outra instituição, por exemplo, que até agora eles trabalham junto com outros enfermeiros e ainda não estão sozinhos os brasileiros. Então, estão quase 6 meses e ainda estão afiancados. O que também Nossa, acho que varia é bom muito, por outro então. lado, mas eu acho que no meu caso me deu uma independência maior, mais rápida. Nossa, que legal. Então tem bastante variação de instituição para instituição, né? Sim. Mas é legal. Para quem tem mais dificuldade, esse acompanhamento é melhor. Mas para quem já tem experiência, assim como você, né, que aí acaba sendo mais fácil também. A Dani, que é uma enfermeira, inclusive de Lages também, que vai para a Itália, ela fez uma pergunta de como é a João rotina Dani. de trabalho em um plantão. Beijos e muito sucesso para você. Obrigada, Dani. Eu não consegui identificar quem, não achei mais a Janine, conversa. Dani Janine. Ok, tchau, Dani. Tchau. Ó, já tô falando italiano aqui. O tchau é o oi, gente. A rotina, basicamente aqui na casa de repouso, a gente é responsável de preparar a terapia para os pacientes, mas isso, preparar a terapia, são comprimidos. Então, digamos que você prepara vários comprimidos para vários pacientes. Então, tu vai ter que separar para não confundir. Então, tu separa os biquerines, que são os copinhos, e tu vai colocando as terapias para os pacientes. Aí, os pacientes que têm, né, que tem diabetes, tem que fazer controle de insulina, de HGT,
pacientes que às vezes têm flebo, uso de antibiótico, fazer. E o que é diferente também é o Clistério, gente. Isso é um pouquinho também mais complicado, porque o Clistério, os pacientes que não evacuam a cada 4 dias, tu tem que fazer o Clistério, que é uma rotina, um protocolo para que o paciente consiga evacuar. Mas, claro, a gente faz todo um laxativo antes e se chega 4 dias sem evacuar, tu vai ter que fazer o Clistério. Então, isso já é uma rotina do enfermeiro, toda manhã tem que fazer o Clistério. Nossa, toda manhã. É, toda manhã, porque digamos que trabalha num setor de 30 pacientes, 30, 40, ou em outros setores, né, que mais ou menos, cada dia você vai ter alguns pacientes que vão estar sem evacuar. Então, todo dia você tem a tua lista de clistério para fazer. Uhum. E aí É são quantos pereta para todo pacientes? mundo. E são quantos pacientes onde você trabalha? Então, onde eu trabalho, ai, eu esqueci bem certinho, eu acho que chegam uns 200 e poucos ao total. Mas, Nossa, enfim, bastante. na instituição que eu trabalho tem ala leste e ala oveste, que é, né, este e oeste. E eu trabalho, basicamente, eu trabalho mais na ala oveste e são 5 repartos na ala oeste e 4 na ala este. Então, acaba sendo vários repartos e com mais ou menos 30, 20 pacientes cada. Uhum. E o processo todo, o seu processo, né, do Brasil até para a Itália, durou mais ou menos quanto tempo? Eu fui um pouco sortuda, porque quando surgiu para vir para a Itália, já tinha um primeiro grupo, que era mais ou menos o pessoal que estava em Balneário Camboriú, Itajaí, região do litoral, que já estava com quase tudo pronto para vir. E eles começaram a se preparar para vir. Acho que eles levaram basicamente uns 7 meses. E eu e minha amiga de lá, que a gente veio junto, a Júlia, ela tá aqui do meu ladinho, inclusive, a gente acabou entrando na onda e a gente foi fazendo muito rápido. A gente levou 3 meses mais ou menos para deixar tudo pronto. Em 3 meses a gente conseguiu deixar Nossa, tudo super pronto rápido. e a gente veio para cá e foi isso. Muito rápido. Varia muito também, né? Porque tem pessoas que demoram mais tempo, outras. E também de estado para estado, né? Você falou do sul, mas tem outras pessoas de outros estados do Brasil também, né? Sim, E o que eu vejo também é variação de valores, por exemplo, documentos que em São Paulo é um valor, no sul já é outro, no Nordeste é isso. outro, então tem essa de tempo também, né? Então não tem um tempo específico. E referente à dificuldade, qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou assim que você chegou na Itália? Acho que a maior dificuldade acaba sendo a língua, porque era algo totalmente novo para mim. Eu jamais tinha feito italiano antes, exceto o curso que eu fiz antes de vir para cá, antes de embarcar, mas era algo novo. Eu nunca tinha imaginado em fazer e aprender italiano, e nem menos em viajar para Itália. Ainda era longe da minha lista de viagens. Mas acho que a maior dificuldade mesmo foi a língua, mas como eu disse, a gente se faz entender, a gente vai se dedicando e vai de cada um. E ficar longe da família, das pessoas que você gosta e tudo mais. E acho que são essas duas a maior dificuldade. No mais, assim, depende de cada um. Depende, porque cada experiência é única. Tem gente que já veio e já desistiu, tem gente que acabou voltando, tem gente que não sabe se vai continuar, tem gente que já continua. A experiência é única para cada um e vai do que você quer e busca para você. Com certeza. A Roberta falou que está amando a live, ela falou que está sanando muitas dúvidas. A Obrigada, Maria obrigada. da Glória falou que está adorando a live também, que está esclarecendo bastante dúvidas. Por isso que é bom, né, a gente fazer essa Obrigada. live e conversar com pessoas que já atuam, porque a gente que está aqui no Brasil, a gente tem uma visão, mas quem está aí sabe como realmente funcionam as coisas, né? A Lilian falou quanto tempo demorou o primeiro contato com a cooperativa Piano B até você embarcar. Foi o que eu disse mesmo, os três Foi meses. No que basicamente eu o que já você tive o falou, né? contato, os 3 meses ali foi tudo rapidinho para preparar a documentação. Eu tive o empurrão da Júlia, que é minha amiga, que me fez vir junto, né? Que a gente veio juntas, mas até então eu tava demorando mais porque eu não sabia realmente. Um lado meu queria já ter vindo, o outro lado não queria vir por conta da família, por conta do namorado, por conta de tudo. E foi muito pesar na balança e decidir o que que eu queria para mim e para minha vida profissional. Então, mas foi uns 3 meses basicamente É para um desde misto, o né, primeiro contato até eu conseguir vir. é um misto de emoções, de sentimentos, né? Fica aquela divisão, um lado quer ir, outro lado não quer, é bem complicado. O Alessandro, ele falou qual que é a proporção de paciente por enfermeiro? É, depende, 48 para alguns, 40, 50, 30. Às vezes acaba que eu, com essa falta de enfermeiros, muitos pacientes e muitos enfermeiros que ainda têm, que trabalham, às vezes
estão doentes, pegam atestado, às vezes a gente acaba ficando com 2 setores, isso é a parte também que é um pouquinho complicada, que é o meu caso. Eu acho que da outra instituição eles não ainda ficaram com 2 setores, porque eles sempre estão afiancados com outro enfermeiro. Mas no meu caso, eu às vezes fico com 2 setores, então eu acabo ficando com 40, 50 pacientes. Nossa, bastante também, né? E a Daiane mandou uma mensagem aqui, a Daiane, que é da Pianobi, que é uma querida, né? Um beijo para a Daiane. Ela falou muito sucesso para a Luana, muito feliz por você, parabéns. É muito Obrigada, legal, Dai. né? Esse contato, né, com a cooperativa, esse suporte também. Porque, querendo ou não, a gente fica muito, como a gente fica muito distante do outro, ainda bem que você foi com uma amiga, aí já fica mais fácil. Mas quando você vai sozinho daqui, você acaba tendo tem pessoas que acabam deprimindo, né? Acabam ficando muito solitárias, sozinhas, porque tem pessoas que têm facilidade de fazer amizade, assim como você, né? Que faz amizade com todo mundo, mas tem pessoas que são mais tímidas, mais retraídas, né? Que têm É, mais dificuldade de fazer amizade. Então aí acabou batendo aquela depressão. Você não viu, é por fácil, a exemplo, gente está algum em caso outro assim? mundo, outra realidade, outra língua, às vezes a gente se pega um pouco sozinho mesmo, mas vai da cabeça de cada um, vai do que tu quer para tua vida, vai de como você já estava antes de vir para cá. Acho que cuidar da saúde mental também é importante também, né? E vai de cada um, né? Isso é único. Com certeza. E agora falando de saúde, né? Saúde mental e saúde física. Aí vocês têm algum suporte, né? Vocês conseguem passar em atendimento médico? Quem faz uso de medicamento controlado consegue ter fácil acesso à farmácia? Como é que funciona essa questão? Sim. Eu vi ali que tem uma mensagem da Lilian, como chama o visto que vocês têm que foram para aí. Então, a gente veio com visto de trabalho. Então, a gente, no caso, a gente veio com visto de trabalho. E quem vem para morar na Itália com visto de trabalho ou com cidadania, enfim, quem mora na Itália, que já tem uma residência formada, que já tem uma residência fixa aqui, que é o nosso caso, que a gente conseguiu o nosso permesso de soggiorno, que é o documento que fornece, o que a gente permite com que a gente more aqui, a gente consegue tirar nossa tessera sanitária. Essa tessera sanitária como funciona como se fosse o cartão do SUS, né, do Brasil, mas é aqui da Itália, não é, né, é gratuito, enfim, tu tá inscrita no sistema de saúde deles, e essa tessera, cada um tem um médico de base que é responsável. No caso, eu já tenho minha tessera sanitária, não tenho o documento em si, mas eu tenho um papel que é a tessera, mas está pronto. E ali diz o nome da minha médica, o número, os consultórios que ela atua, o e-mail, como eu faço para entrar em contato com ela quando eu precisar. Eu tenho hipotireoidismo, então eu faço uso de levotiroxina fixa. Eu já vim com algumas medicações a mais. Antes de vir para cá, eu já me organizei para trazer vários kitzinhos de medicação, tudo com receita, para se a alfândega me parasse, eu já tinha a justificativa do porquê que eu estava aportando essa medicação. Mas acabou já a minha medicação e eu entrei em contato com essa médica, falando, olha, eu faço uso dessa medicação, eu preciso repor, porque aqui na Itália tu não consegue comprar medicações sem uma receita, sem um receituário médico. E nisso ela mandou, ok, já está no sistema. Ela colocou para mim a receita, né, no meu nome, no meu número de tessera que eu passei para ela por e-mail. E nisso eu poderia, em qualquer lugar da Itália, comprar em qualquer farmácia, que eles escaneiam o meu código de barras do meu documento e já está lá prescrito, médica tal, prescreveu a medicação tal. E assim eu consigo comprar a medicação. Embora levotiroxina é uma medicação barata, e é mais simples, então o farmacêutico falou que mesmo se eu não tivesse receita, eles iam me liberar. Mas anticoncepcional, antidepressivo, remédio, medicação tarja preta, eu acho que daí tu teria que ter uma consulta, agendar essa consulta com essa médica de base, talvez ela te encaminharia para algum outro médico mais especialista, mas é claro, é importante para quem vem para cá, que já tem algum outro problema de saúde, já vem tudo pronto, já traz com o teu médico do Brasil, escrito tudo que você tem, as doenças, o que tu precisa, por que tu faz uso de tal medicação, que eu acho que já dá uma facilidade maior. Sim, com certeza. A Maria da Glória, ela perguntou qual o conselho que você daria para quem, assim como você, ficou na dúvida se está valendo a pena ou não. É difícil, como eu disse, a experiência é única. Para mim, tá valendo muito a pena, porque eu tô atingindo todos os objetivos que eu vim, né, fazer aqui,
aprender uma nova língua que eu tô aprendendo, jamais, né? Eu não sabia nenhuma outra fluentemente, então eu tô aprendendo. Conhecer uma nova realidade de trabalho em outro país. Eu sempre quis, depois de formada, quem sabe, morar fora, mas eu pesquisava, era tudo caro, era mais difícil. Então, eu vejo essa experiência como uma oportunidade, porque sendo que a Itália está precisando muito de enfermeiros, não é fácil para qualquer profissional morar em outro país depois de formado. E agora, gente, como enfermeiro, ter essa facilidade, eu acho que é um benefício, eu acho que é uma experiência, uma oportunidade única que deve vir para. E depois tu vê se volta, se vale a pena, se não vale, mas eu acho que teria que vir para ver se valeu a pena. No meu caso, estou atingindo tudo o que eu gostaria de fazer, que é conhecer, trabalhar, viajar, aprender outra língua, conhecer pessoas. Então, eu estou imersa aqui, estou aprendendo e para mim está sendo uma oportunidade maravilhosa. Então, eu não me arrependo de ter vindo, por mais que eu não vá ficar ou fique, ou fique um pouco mais, ou se eu volte para o Brasil, para mim já valeu a pena. Com certeza. E assim, tem muita questão de você já ir com o emprego, isso faz toda a diferença também, né? Porque quando você vai para um país que você já não conhece o idioma, procurar emprego, procurar casa, isso tudo já dificulta mais o processo também. A Lilian, ela perguntou se teve alguém com você que acabou chegando aí, desistiu e voltando. Acabou voltando. A gente veio em 16, uma acabou voltando antes do tempo, teve duas que acabaram desistindo porque uma, enfim, por problemas pessoais, motivos pessoais, acabaram voltando. Acho que três acabaram voltando já, em 6 meses, né? O Alessandro, que é um dos enfermeiros que vai para a Itália também, um abraço para o Alessandro. Ele falou que é mais uma questão agora administrativa, se o seu contrato de trabalho é pela P&B ou se o contrato de trabalho é pela instituição. Não, o contrato de trabalho, na verdade, não é nem pela instituição que eu trabalho. Tem uma empresa terceirizada que é contratada que paga a gente. Enfim, eu trabalho para uma instituição, que é o Instituto Assistência Anciane, e tem uma empresa que é responsável de fazer o pagamento e toda a burocracia e tudo mais. É terceirizada. Então seria uma outra empresa, né? Uma empresa terceirizada. Mas a gente não foi atrás, é tudo a empresa que fornece, né? Entendi. E aí ele perguntou também sobre a residência formal na Comune, se você tem residência registrada no Comune. Ainda não. Ainda não. A gente está morando nesses apartamentos que é da própria instituição, mas né, fica na região central, mas a gente vai ficar aqui com tempo indeterminado, mas não é registrado na Comune. Uhum. A Tati, ela perguntou uma curiosidade. A Tati, ela perguntou uma curiosidade referente a quem tem filho e pensa em ir. Se você tem uma noção se teria dificuldade para arrumar escola. Não sei se alguém do seu grupo tem filho, foi com filho. Viviane, vem aqui. Viviane, Cadê a minha Viviane? colega que mora comigo. Ela tem uma filha, mas ela é mais velha, né? Mas no meio do ano letivo, sim, mas depois não. Vamos lá, ajudas para os universitários. Cadê ela? Mostra ela na tela também para a gente conhecer ela. Vamos lá, Júlia. Vamos lá, Júlia. Se for no meio do ano letivo, sim. Mas se for para iniciar o ano letivo, não. Porque eu tenho uma colega que começou o ano letivo agora, no caso, né? Que acabou as férias longas de verão. E daí ela conseguiu a escola para a filha dela. Ela tem, é que assim, aqui como precisa tanto de enfermeiros, não é só brasileiros que vem gente da Albânia, tem romenos, muitos romenos, então a Júlia, onde ela trabalha, tem mais gente de outros países, então eles também têm a realidade deles. Então tem uma colega dela que acabou que conseguiu para a filha dela, né, para conseguir estudar. Uhum. Mas no caso eu não conheço também. ninguém que tenha. Mas tem como. Tem muita gente de fora que veio, inclusive que trabalham comigo. Não tem ninguém recente, mas tem muitos romenos que vieram aqui para ficar 1 ano e estão aqui 14, 20 anos. Nossa, sinal que é bom mesmo, né? Que se adaptou bem ao local. E referente à idade, se tem algum limite de idade para trabalhar aí? Por exemplo, na minha turma tem uma enfermeira de 60 anos que ela está no processo, né, para ir. Tem uma idade mínima e uma idade máxima para ir para a Itália ou não? Sem limites. Não tem limites. Sem limites. Tendo critérios, né? Isso. E boa vontade para aprender a língua, para trabalhar, é isso.
eles estão Uhum. precisando, não vão me recusar, não. Ah, que bom. E além do hospital e casa de repouso, tem outras áreas que o enfermeiro ele pode atuar aí na Itália também? Olha, basicamente, eu acho que os mais famosos, né, é hospital, casas de repouso e eu acho que home care. Home care também tem bastante. Uhum. A Liliana fez Pode uma ser que pergunta tenha aqui mais, interessante. mas basicamente são esses três. Uhum. Tem os outros trabalhos informais também, mas os que a gente conhece mais, assim, os que mais precisam são esses, né? Sim. E a Liliana fez uma pergunta bem interessante, se é possível trabalhar nas folgas em outras coisas, tipo um bico, ter um outro emprego, por exemplo, né? Que aqui no Brasil é Olha, bem comum fazer isso, né? disseram pra gente que poderia, mas acho que não é tão fácil assim. Eu acho que também não tem tanta oportunidade assim. Talvez depois que tu tiver equipolenza, talvez seja melhor de tu conseguir esses outros trabalhos a mais, mas não surgiu. Até a Samantha, que é da instituição Canubi, que ela já morou aqui, ela falou que acontecia bastante com ela, mas a gente, pelo menos no meu grupo de trabalho, ninguém conseguiu a mais um bico extra ou algum outro trabalho. Mas também acho que Uhum. ninguém está pesquisando tanto. É porque um Mas trabalho dá também para se porque tu tem que ter manter, uma né? disponibilidade de horário melhor. Então, como a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, a gente não. É difícil tu conseguir um outro vínculo, pesquisar um outro vínculo, sendo que o teu horário também é um pouco flexível. E referente à cultura, à comida, a comida aí deve ser maravilhosa, né? Você viu muita diferença, assim, da comida, da cultura, adaptação. O clima ainda não, porque tá no calor, né? Mas quando vier o inverno, que é bem Não, rigoroso, tá perto, né? abaixou 10 graus de uma semana para outra. Eu tava no verão semana passada, agora já baixou. O verão é muito calor para mim. Antes de vir, eu pensava que a Itália era só inverno, era só frio, mas não, é 40 graus, é um calor horrível. Mas e agora tá começando a esfriar, então também é frio, mas eu já sou de Lages, da região que é mais friozinha, então se assemelha bastante agora esse frio brusco assim que deu. Mas a cultura em si é adaptável. A gente já vem de uma cultura que tem muitos imigrantes italianos no Brasil, então a gente acaba conhecendo e sabendo mais como é a cultura. Mas, particularmente, eu gosto muito da alimentação daqui, não tive nenhum problema. Uhum. Ah, que bom, né? E referente, eu não sei se aconteceu já alguma vez de alguém passar mal de vocês e precisar de atendimento, de algum atendimento de emergência, assim, por exemplo. Não, ninguém precisou, mas tem uma ambulância, um número da ambulância que a gente chama, que é o 118. A gente também chama nas casas de repouso. Se os idosos passam mal, a gente tem que chamar, digamos que fora de horário que não tem médico. Por exemplo, eu trabalhei essa noite. Se algum idoso passasse mal, era minha responsabilidade de eu chamar a ambulância para alguém dar o atendimento. É como se fosse uma casa e a gente chama o atendimento de urgência e emergência. Mas nós, como enfermeiros, nós de fora, ninguém precisou ainda. Mas se fosse para chamar, a gente também chamaria o 118, seria um atendimento normal, mas talvez, não sei se tem uma cobrança, não sei te dizer valores, dependendo, acho que do procedimento e da gravidade, cobram ou não cobram, ou é mais barato ou não, porque tu já está inscrito se tu está inscrito, né, como eu disse, na testa sanitária, se tem tua médica de base, talvez seja um pouco mais em conta, mas também não sei dizer com precisão como funciona. Uhum. E uma dúvida que surgiu também é referente à prestação de serviço da cooperativa. Então, por exemplo, quando vocês chegam num grupo, né? O grupo todo, aí tem alguém para recepcionar vocês na Itália, para direcionar vocês, ou é cada um por si? Como é que funciona essa questão? No caso da empresa que a gente veio, a gente foi super bem recebido. Eles foram buscar a gente em Milão, que é o aeroporto mais próximo aqui de Verona, e foram buscar de ônibus, como era um grupo grande, então já buscou todo mundo junto. E a gente veio, a gente foi muito bem recebidos, a gente teve janta já no primeiro dia, e foi isso. E a gente foi super bem acolhido, mas depende da instituição que tu vier. Agora chegou um novo grupo também, até alguns de nós fomos, né, o pessoal foi receber os outros brasileiros que chegaram no aeroporto também em Milão. Mas é isso, a gente é bem acolhido, desamparado a gente não tá. Inclusive, eles, né, se mostraram muito solícitos assim com a gente. Tinha uma das seguidoras que ela perguntou referente a cosméticos, a shampoo, porque ela tem um cabelo enroladinho, e ela falou que se aí ela consegue shampoo específico para cabelos assim encaracolados, por exemplo.
Gente, os produtos são bons, meu cabelo é bem liso, não é o caso do encaracolado dela, mas acredito que também tenha para todos os tipos de cabelo. Só a água daqui é muito ruim. A água da Itália é horrível. Acho que isso é o pior defeito. Para o cabelo faz muito mal, porque tem muito cálcio, calcário, e a gente acaba ficando com como se fosse caspa, assim, mas pesa muito o teu cabelo. É bem diferente a água. Eu, nos primeiros dias, nos primeiros meses também, principalmente, foi bem difícil a adaptação com a água. E uma Até se pergunta se também, tu virar água da torneira, tu vê branquinha a água, é então bem nem pode, diferente. não é potável essa água, então não pode tomar. Olha, eu bebo, não me fez mal, não. Não faz mal beber, né? Só pro cabelo e pra pele que faz mal. E fica um pouco ressecado e tudo mais, né? É isso. E teve uma pergunta também de uma das seguidoras que fez anteriormente, referente ao custo de vida de mercado, né? Para você fazer comida em casa, por exemplo, para você comprar um vinho. Como é que funciona essa questão para mercado, compras em mercado? Olha, tem coisas que são caras, tem coisas que são baratas. A carne aqui é mais cara, mas assim, não é algo que é impossível de comprar. A gente acaba se virando bem, mas no mercado tu vai, tu se vira super bem com é difícil dizer, mas tu consegue ir no mercado e pagar pouco, com pouco euro, comprar muita coisa. Digamos que no Brasil, se tu vai com 20 reais, tu não consegue comprar muita coisa. Aqui eu vou com 20 euros, faço o rancho. Não, não é o rancho, não é, vamos exagerar. Mas a gente consegue comprar bastante coisa, assim, coisas boas para se alimentar bem. Para se manter, né? Para semana, para Porque, semana. sim. E assim, isso de dividir com outra pessoa é muito bom, até para você não ficar sozinha também, né? A Michelle, ela fez uma pergunta interessante também, que é referente à diferença de salário do enfermeiro do Brasil e o salário do enfermeiro na Itália. Olha, aqui a gente ganha um pouquinho mais do que o salário mínimo daqui, né? O salário mínimo daqui é uns 1.200, a gente ganha mínimo 1.400. Então, se a gente for converter, vai dar uns 8.000 reais, uns 9, 10. Mas, claro, a gente ganha em euros e gasta em euros. A gente não tá ganhando em euros e mandando para o Brasil tudo e sendo rica. Não dá. Não é assim. Mas se tu comparar, aqui a qualidade de vida é um pouco melhor, então tu acaba rendendo mais o teu dinheiro, né? Com o mínimo, tu consegue se virar super bem. E aí tem essa questão de benefícios, então vale transporte, vale alimentação e salubridade, como é que funciona isso? Ou é só o salário? Bom, a instituição que a Júlia trabalha fornece vale alimentação, já a minha instituição não tem vale alimentação. O vale transporte eu também não ganho, eu pago o meu ticket do autobus, do ônibus, e eu pago mensal, mas é por minha conta. Mas são 37 euros, eu pago o mês inteiro, eu consigo me locomover em qualquer lugar. Uhum. E a Lilian, ela perguntou referente ao valor do investimento, né? Que é um investimento, né? Dos É um investimento. documentos, e etc., tudo, né? Que você gastou em reais para ir para aí. Olha, eu acho que o total deu mais ou menos uns 20.000 reais. E eu acho que foi isso mais ou menos para todos os que vieram, uns 20.000 reais. Isso conta passagem, isso conta converter os teus euros para tu vir gastar no primeiro mês, com documentos, tradução de documentos, que a tradução também é um pouco mais caro. E atrás de todos os documentos dá basicamente uns 20.000 reais. É um investimento. Eu ainda não consegui repor esse dinheiro. Eu vim com a mentalidade, vou repor, mas vai da tua mentalidade também de se controlar um pouquinho aqui. Mas vamos lá. Com É calma, o a que a gente gente estava faz. falando, né? Depende muito do objetivo. Então, se você quer passear, viajar, por exemplo, você vai gastar mais. Se você vai almoçar fora todo dia, por exemplo, vai gastar mais. Então, Sim. aí, por exemplo, quem não viaja, quem não come fora todo dia, faz compras e faz a comida em casa. Então, aí consegue guardar um pouquinho mais. Então, vai muito do objetivo de cada um também. É, Bom, nosso horário, né, deu certinho. Eu quero te agradecer muito, Lu, por essa live incrível. Foi maravilhoso fazer essa live com você, tirar dúvidas, fazer esse bate-papo. Quero agradecer a todo mundo que participou, perguntou, interagiu, elogiou também. Fico feliz que vocês tenham gostado da live. É muito importante para a gente ter esse feedback também. E se vocês depois tiverem alguma dúvida, sugestões de mais temas de lives também, né, fiquem à vontade aqui também para dar sugestões. Desejo muito sucesso, boa sorte para você. Parabéns, né, pela sua coragem, pela sua mudança de vida, que é uma mudança, né? E fico à disposição também de quando você tiver disponibilidade para nós fazermos futuras lives. Eu espero que você tenha gostado também.
né? Com E certeza. e Então, lembrando para quem entrou agora e não conseguiu assistir do começo, a live ela fica salva no Instagram do Portal da Enfermagem. Então, quem quiser assistir depois fica salvo lá. Eu vou passar para a Lu também, ela pode passar para quem ela quiser com depois. certeza. Então tá, queria agradecer ao Elisângela o convite, né? A gente já se conhece aí de mais tempo. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar falando também. Acho que é importante para as pessoas que querem vir, querem conhecer um pouquinho mais de como é trabalhar aqui. Obrigada pela oportunidade, foi minha primeira live, então estou disponível para as próximas, porque já gostei. Bom, Obrigada por todo mundo que participou, que interagiu. Fico disponível também, se tiverem mais alguma dúvida, podem me chamar também aqui no privado, mandar mensagem que a gente acaba se ajudando e conversando. Acho que é isso aí. Obrigada a todo mundo. e é muito legal isso do brasileiro, essa vontade de ajudar um outro também, né? Isso faz toda a diferença. E a sua família aqui que participou também, que está mandando beijos para você, é muito legal Já vi minha cunhada ali essa, também, a Morgana. a sua sogra também, que entrou aí, que eu já A vi, minha seu sogra, eu namorado, vi. sua irmã. Então, um beijo para todo mundo. Um beijão para vocês. Tudo de bom para vocês. Um ótimo final de semana. E buonasera. Arrivederci. Buonasera, buonasera, arrivederci, grazie mille. Ciao, Um ciao. beijo para vocês.